Fala galera, aqui é o Ed Santos do blog alimentoevida.com.br e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de um artigo que eu postei lá no blog, que é como emagrecer à base de vegetais, tá? E aí eu fiz esse vídeo aqui utilizando a tecnologia Prezi, que é uma tecnologia que a gente utiliza para disponibilizar conteúdo em forma de mapa mental, tá? Então como que a gente fala que é possível emagrecer à base de vegetais, tá? Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa saber é, os vegetais eles emagrecem porque eles têm proteínas, eles têm conteúdos químicos e orgânicos necessários para o nosso corpo que ajuda a acelerar o metabolismo. Tem gente que ainda faz cara feia quando assunto a gente está falando de comida, aliás, dieta baseada em vegetais. Uns dizem que é comida sem graça, outros que não tem gosto, enfim, mas é questão de costume. Para você que ainda não está acostumado, o começo pode ser um pouco complicado, porém, você vai ver que com o passar do tempo, os resultados que você vai ter no seu corpo, no seu organismo, na sua saúde, são uma maravilha e isso vai te ajudar pra caramba no seu processo de desintoxicação alimentar. Se a gente falar de alguns cuidados, é claro que para emagrecer rápido, a base de vegetais não quer dizer que você vai viver a base totalmente somente desses alimentos ou se tornar um vegetariano, não é isso. O nosso organismo ele precisa de várias proteínas, sais minerais e assim por diante. Para você entender melhor o que é isso, tem um vídeo muito legal, muito bacana no YouTube, que é do professor Vitor, onde ele fala de uma forma bem ampla e geral sobre o sistema digestório, como que funciona o aparelho digestivo e quais são os componentes necessários para o nosso corpo para que a gente tenha um metabolismo equilibrado e, é claro, com isso a gente aproveite melhor os alimentos e também não tenha um excesso de caloria armazenado que se traduz em gordura localizada, tá? O vídeo, ele tá aqui, aqui embaixo desse vídeo eu vou colocar o link para o vídeo do professor Vitor, que eu acho bem bacana, e você acessa lá, é bem legal, ele dá uma informação super legal. Só vou colocar aqui só para vocês verem, ó. E aí galerinha, eu tenho prova amanhã, tudo bem pessoal? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a nutrição humana e o sistema digestório. Então vamos primeiro dar uma pincelada em nutrição, nutrientes e depois falar de todas as estruturas digestórias. Galera, me acompanha, vamos nessa! Bem pessoal, então vamos começar a falar sobre a nutrição. Bom, para que você seja tudo que você é hoje, para que você tenha os seus ossos, músculos, pele, para que você forme o seu cabelo, é necessário que você tenha as peças, né, para que você possa montar todo o seu corpo. E essas peças são todas aquelas que nós chamamos de nutrientes. Os nutrientes montam o nosso corpo. E a nutrição em si vem desde o momento que você coloca esse nutriente dentro de você até o momento em que suas células são capazes de absorver para que assim elas possam usar. E galera, é natural que esses nutrientes sejam os mais diferentes possíveis. Afinal de contas, nossas células precisam de muita ferramenta, né? Como fazer isso? Bom, vamos começar o seguinte. Classificando quimicamente, vamos primeiro para aquilo que chamamos de nutrientes inorgânicos, né? Por exemplo, a nossa água e sais. Galera, água e sais. Água é simplesmente a molécula mais abundante do seu corpo, né? A água está presente em tudo e fundamental para as suas vias metabólicas. Já os sais são aquelas estruturas inorgânicas que permitem a você absorver elementos que te auxiliam na formação de inúmeras coisas. Por exemplo, o cálcio importante nos seus ossos, o ferro importante na construção da hemoglobina e aí vai, galera. Os sais são fundamentais para que a gente possa construir toda a nossa estrutura. E esses são aqueles que chamamos de inorgânicos. E os orgânicos, vamos começar pelas vitaminas. Galera, vitamina, toma muito cuidado, tá? A gente sempre ouve falar de vitamina como algo positivo. Vitamina é aquilo que você precisa para estar bem. E é verdade, galera, você precisa mesmo de vitaminas para estar bem. Porém, com cuidado. A gente nunca precisa de vitamina em excesso. A gente precisa de vitamina em pequenas quantidades. E de fato, o que elas fazem no nosso corpo? Muita gente às vezes confunde e acha que a vitamina te fornece energia. Pessoal, longe disso. Vitamina não é fonte energética para um organismo. A vitamina é como se fosse uma ferramenta que é fundamental para que o conjunto funcione. Vamos dar um exemplo? Imagina o motor de um carro.
Você poderia classificar que a gasolina, ou álcool, ou diesel, são eles que fornecem a energia para um motor. Mas você sabe que é fundamental que você coloque óleo nesse motor. Você não vai tirar a energia do óleo para que o carro se movimente, mas o óleo faz parte, é um ingrediente para que o todo funcione com perfeição. E assim são as vitaminas, galera. Muitas delas se ligam às nossas enzimas para que essas enzimas possam funcionar. E é por isso que às vezes você fala, olha, tal vitamina é importante para a produção de energia no meu corpo. Talvez porque o enzima que atua na produção de energia depende muito daquela vitamina. Bom, galera, elas são inúmeras, né? Das nossas aulas de bioquímica você acompanha todas elas. Passando agora para as outras moléculas orgânicas, vamos falar, por exemplo, de carboidratos. Galera, carboidratos estão aí entre as principais moléculas energéticas que o nosso corpo pode ter. Quando você precisa de energia para o seu dia a dia, você tira essa energia de um carboidrato. Você pega essa energia da glicose, por exemplo. São as fontes rápidas e disparado as mais importantes para o nosso organismo. Lipídios também são muito energéticos, na verdade, quase 2 vezes mais energéticos que carboidratos. Porém, o nosso corpo tem uma facilidade maior em lidar com carboidratos. E é por isso que eles são mais importantes. Dissolvem no meio aquoso, que é o nosso sangue. Já lipídio não. O lipídio nós temos um trabalho maior, são mais lesivos à nossa saúde, mas são muito importantes e dependemos muito deles. Não é à toa que nós estocamos lipídios. Nosso tecido adiposo é um estoque de lipídios e não de carboidratos. E o principal motivo é que lipídio, além de ser muito energético, ele não atrai água, ele não é solúvel em água. Se nós estocássemos carboidratos, isso faria com que a água migrasse para essa região, isso faria o nosso corpo inchar. Então, a forma de estocar mais energia em um volume menor é optar por lipídios. E galera, carboidratos e lipídios entram aí como nutrientes energéticos. Galera, nós temos um nutriente chamado de nutriente plástico. Nutriente plástico é aquele nutriente que ajuda na sua formação, na construção do seu corpo. Vamos montar um músculo? Vamos montar um cabelo? Quais são as pecinhas que montam o nosso corpo? Galera, lipídio faz parte, mas a principal delas é proteína. As proteínas são fundamentais para que nós possamos montar os nossos corpos. E por isso que ela é chamada de nutriente plástico. Aí você está pensando agora, Vitor, mas eu já ouvi falar que podemos tirar energia de proteínas. Galera, podemos. É uma alternativa. Não é a nossa preferência. A preferência é sempre tirar energia dos energéticos, carboidratos e lipídios. Proteína acaba sendo uma coisa quase que emergencial. Beleza? E galera, ainda temos os ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos são aquelas moléculas que constituem o nosso material genético. DNA, RNA, ou seja, eu preciso de tudo isso para formar o meu corpo. Eu dependo de todos eles. E aí é que vem a nossa nutrição. É daí que o seu alimento tem que ser baseado de forma que você consiga ter tudo isso disponível para você. Bem, pessoal, ao longo do tempo, a nossa dieta tem se tornado cada vez pior. Eu vou te dar um exemplo de um caso em que a gente interpreta mal uma situação dentro desse aspecto de nutrição. Vocês já ouviram falar do que é um IMC? IMC, Índice de Massa Corporal. Você vai encontrar na internet, em livros, valores falando, olha, se você está nesse intervalo, você está bem, você está saudável. Se você está aqui, você está abaixo, se você está aqui, você está acima. Porém, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O que é um IMC? Galera, o IMC é uma relação criada entre a massa do seu corpo e a sua altura. Massa sobre altura ao quadrado. Massa calculada em quilos e altura ao quadrado calculada em metros. Galera, imagina 2 pessoas com a mesma altura. Vamos supor 2 indivíduos com 1,80 m, beleza? Imagina que um deles tem 100 quilos, tá? Ele tem 100 quilos, porém, imagina que ele está obeso, tá? Que ele está com excesso de gordura. Mas imagina outro que tem 100 quilos, mas ele está totalmente atlético, com muita massa muscular. Se eu fizer o IMC dos dois, vai dar igual. Eles têm a mesma massa e a mesma altura, porém a qualidade da massa deles é diferente. Então você tem que tomar muito cuidado em avaliar o IMC como se fosse uma referência de qualidade, de uma dieta, de uma qualidade de vida, beleza? Bom, a nossa dieta ela pode ser bem discrepante ao longo de uma vida. Tem pessoas que se alimentam muito mal e quando começam a perceber os danos disso, começam a se alimentar corretamente. Bom, o fato é, nós classificamos uma dieta como dieta protetora, aquela dieta que te oferece o mínimo para conseguir fazer suas funções diárias.
nós falamos que uma pessoa deve ter em sua dieta algo próximo de 1.300 quilocalorias. É como se você pensasse que esse é o valor fundamental para que ela execute as funções vitais dela e esteja viva. Abaixo disso, ela é considerada subnutrida. Mas não quer dizer que isso é o ideal. O ideal está muito acima disso. Nós estabelecemos uma média que o ideal está você ingerir próximo de 3.000 quilocalorias por dia. Mas óbvio, não vai pensar, então eu vou comer aqui agora só macarrão o dia inteiro. Não. Uma dieta balanceada não é só uma relação de energia, mas tem a ver também com a qualidade do alimento. Você fornece para o seu corpo as proteínas que você precisa, os aminoácidos, e na hora que você seleciona o lipídio que você ingere, você está ingerindo um lipídio saudável? Tudo isso conta, galera. E tudo isso depende para que você possa classificar a sua dieta como uma dieta saudável e balanceada. Galera, beleza? Tudo bem? Então vamos falar agora um pouco mais sobre digestão. Bem, pessoal, agora que já falamos um pouco sobre a nossa nutrição, a qualidade, uma dieta balanceada, protetora, vamos falar agora sobre o sistema que permite que isso aconteça em nosso organismo. O nome desse sistema, galera, é sistema digestório. Qual é o papel de um sistema digestório? Você vira para mim e fala, Vitor, muito fácil, digerir. Galera, mas e digerir? O que isso tem que significar para você? Pessoal, digestão para a gente é muito mais do que simplesmente quebrar moléculas. É tornar essas moléculas pequenas o suficiente para que as nossas células lá no nosso intestino possam absorver. Vamos tentar imaginar mais ou menos como é que isso funciona? Já brincaram de Lego? Imagina o seguinte, você chega, pega, por exemplo, uma planta qualquer. Você comeu soja, vamos supor, soja. Na soja tem muita proteína. Imagina que quando você mastigar e engolir a soja, você está engolindo uma determinada proteína da soja. Muita gente às vezes fica preocupado falando, olha, mas eu vou absorver a proteína de uma planta, eu vou absorver a proteína de um animal transgênico. Galera, deixa eu contar para vocês como é que funciona. Vamos voltar no exemplo do Lego? Bom, imagina, por exemplo, que você tem uma peça montada. E essa peça é formada por pecinhas menores. Por exemplo, uma proteína é formada por aminoácidos. Cada pecinha dessa que forma o brinquedo, que forma esse carrinho, seria um aminoácido nessa proteína. Imagina que essa é a proteína da soja. Você engoliu essa proteína. Galera, mas essa proteína desse jeito, ela não serve para você. Essa é a proteína da soja, não é a sua. Você é diferente dessa soja, tem necessidades diferentes, tem proteínas diferentes. É isso que nos torna diferente dos outros seres vivos. É o conjunto de proteínas que somos capazes de produzir. E cada organismo faz as suas. Onde eu quero chegar? Olha só. O que o nosso sistema digestório tem que fazer é pegar essa proteína, desmontar essa proteína, soltar todas as pecinhas, liberar todas elas. E quando nós quebrarmos essa proteína, quando chegar lá no nosso sistema digestório, cada pecinha isolada, em sua menor parte, os aminoácidos, o nosso sistema digestório absorve esses aminoácidos e aí o nosso sistema digestório faz com que as nossas células tenham esses aminoácidos disponíveis, porém, elas só querem os aminoácidos, para que ela possa usar essas mesmas pecinhas para montar a sua própria proteína. E galera, esse é o grande objetivo do nosso sistema digestório. A gente não assimila coisas pré-prontas, montadas. Nós desmontamos tudo aquilo que nós ingerimos e damos ao nosso corpo o poder de ter as pecinhas disponíveis para que ele possa montar sua estrutura da forma que julgar adequada. Esse é o papel do sistema digestório. Deve fazer isso com proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, carboidratos e fazer com que todas elas cheguem até a sua menor parte e através dessa digestão toda, desse processamento, torne possível que as células tenham tudo o que ela precisa à sua disposição para que ela possa se montar, fazer uma mitose, fazer uma respiração celular, para que ela possa, enfim, funcionar. Galera, não é uma missão fácil, na verdade é uma missão bem complicadinha. E para que isso tudo dê certo, vamos lá, olha isso aqui, ó. Nós temos todo um aparato digestório, começando com a boca, que é por onde entra, atravessa por um tubo chamado faríngeo, chega ao estômago, onde a digestão começa a se intensificar, vai para o intestino delgado, dividido em duodeno, jejuno, íleo, chega até o intestino grosso e é liberado, né, aquele lixo que você não quis, é liberado como fezes através do ânus. Vamos dar uma passeada pelo sistema digestório antes da gente detalhar cada parte dele? Vamos lá, me acompanha.
A digestão começa quando ingerimos o nosso alimento. E na nossa boca, através da mastigação e salivação, preparamos esse alimento para descer para os outros tubos digestórios. Por exemplo, ao engolir, esse alimento é direcionado para a primeira cavidade logo atrás da boca, chamada faringe, atravessa para o nosso esôfago e do esôfago segue em direção ao primeiro tubo com a digestão extremamente específica. Do esôfago, esse alimento vai entrar no nosso estômago. Observa que ele é jogado no suco gástrico, onde a digestão prossegue, né? Discutiremos mais a fundo como acontece daqui a pouco, por enquanto só uma visão geral. Dali esse alimento segue para o intestino delgado. Vamos olhar mais adentro isso como funciona? Esse intestino digere e é responsável pela absorção. Ali dentro, observa como a parede dele é cheia de vilosidades e essas vilosidades facilitam a absorção desse alimento. Dentro desse tecido percebemos os vasos por onde o alimento, ao entrar, se encaminha para as nossas células para que essas possam absorver os nutrientes. Bom, a digestão segue pelo intestino grosso. Na verdade, no intestino grosso temos a absorção até que o processamento está completo e esse é eliminado como um bolo fecal. Viram, galera? Muito legal, né? Mas vamos detalhar ainda cada parte dessa. Vamos construir a ideia aos poucos e antes de começar a detalhar cada etapa, deixa eu definir uma outra coisa com vocês. Durante todo o processo digestório, nós classificamos nossa digestão em dois tipos: digestão física e digestão química. Digestão física e digestão química. Qual a diferença das duas? Tentem levar, galera, um pouco ao pé da letra. A digestão física, que também é conhecida como digestão mecânica, é aquela que não altera ligações químicas das moléculas. Ela simplesmente fragmenta, umedece, ela não altera a composição química daquela molécula. Vou te dar um exemplo, ó. Imaginem, por exemplo, esse pão. Imaginem, por exemplo, que esse pão é uma coisa muito grande e que para você digerir cada pedaço dele, as enzimas teriam que chegar por fora e digerindo até chegar no meio e acabar com tudo. Porém, nesse estado, galera, está muito difícil. Nesse estado, as enzimas vão ter muito trabalho. Existe muita massa de pão escondida ali no meio que as enzimas não têm acesso e que elas vão precisar primeiro digerir tudo que está por fora para aos poucos adentrar. E se eu fatiar esse pão e gerar fatias como essas aqui? Você concorda que ao fatiar, eu estou expondo uma área do pão que antes não estava exposta? E agora eu estou dando a possibilidade das enzimas agirem em uma área ao mesmo tempo que ela atua na superfície que já existia antes, agora ela pode atuar por dentro e isso acelera o processo de digestão. Galera, basicamente esse é um exemplo de digestão mecânica. É isso que nós fazemos na nossa boca. Quando você coloca um pedaço de alimento na sua boca e mastiga, o que você está fazendo é triturar aquilo em pedaços menores para que a digestão fique mais fácil, para que as enzimas tenham uma maior área de contato com o alimento, para que a área superficial total do alimento aumente e facilite assim o trabalho das enzimas. E galera, isso é uma digestão mecânica. A digestão química é aquela digestão que envolve a participação das enzimas. É aquela digestão em que o enzima vai lá na molécula, se liga a ela e rompe uma ligação. Acelera o rompimento, catalisa uma reação. E com isso nós conseguimos fazer com que glicoses que estão unidas, por exemplo, em uma molécula de amido, possam ser liberadas para que possamos chegar até aquelas unidades que eu mostrei para vocês, porque só chegando às unidades é que o nosso corpo vai absorver. Lembre-se, galera, digestão não é nada fácil. Para o nosso corpo, ela só é útil se você for capaz de chegar até a menor parte possível, até a unidade daquele grupo de moléculas. Beleza? Então, galera, preparados para a gente seguir para um próximo tópico? Então, antes da gente entrar a discutir boca, vamos falar um pouquinho sobre nutrição, digestão física e digestão química? Segue comigo aqui nas questões. Vamos lá. Então, gente, voltando. Antes de tudo, a gente tem que saber como preparar os vegetais, né? Tem alguns cuidados que a gente deve ter na hora de preparar os vegetais e os legumes. Vamos ver. O seguinte, os cuidados. Bom, você precisa lavar bem os alimentos, de preferência deixar eles imersos numa solução de cloro ou algumas pessoas utilizam vinagre. Tanto um quanto o outro ajuda muito bem na hora de você lavar os vegetais.
Dê preferência a consumir os vegetais crus, porque eles mantêm as proteínas, os sais minerais e toda a composição orgânica daquele vegetal que é necessário para o seu organismo. Eles podem sim perder os nutrientes durante o cozimento, então se você for fazer cozido, prefira fazer o cozimento a vapor, né? Tem algumas panelas específicas para isso, tá bom, galera? Agora vamos lá, eu preparei uma lista aqui de alguns vegetais muito bacana para o nosso emagrecimento, tá? O primeiro deles é alface. Tem até gente que fala assim, pô, toda vez que eu tenho que fazer regime eu tenho que virar um vegetariano, tenho que ficar comendo coisa verde, e já pensa direto na folhinha da alface. Gente, a alface é uma maravilha, é uma das verduras mais consumidas no dia a dia, ela tem fibras solúveis que auxiliam na digestão e também elas auxiliam o nosso organismo principalmente a reduzir o nível de colesterol, tá? Ela tem funcionalidade de calmante, ótimo para consumir à noite, porque ela é leve, né? Você pode fazer uma saladinha tranquila, temperar com azeite, uma delícia, com limão, então, maravilha. Pode ser utilizado as folhas em sucos naturais, porque não tem gosto, não altera o sabor. Então tem gente que às vezes faz suco de alface com outro ingrediente, tá? Enfim, não vai alterar em nada o gosto do suco final, tá? A rúcula, gente, rúcula é maravilhosa, é um vegetal rico em ferro, cálcio, ômega 3 e ômega 6, gente. Tem gente que não está acostumada com o gosto, né? O gosto da rúcula, ela às vezes pode parecer ácida, pode parecer azedinha, mas depois de você tornar ela como um hábito, começar a utilizar ela em vários lanches, sucos, você vai ver como fica uma delícia. Por exemplo, eu adoro pizza de rúcula, gente, maravilha. Pizza de rúcula, delícia. A questão é que se você coloca o bendito do queijo mozzarella, aí aumenta o valor calórico da pizza. Mas rúcula, gente, é uma delícia, uma delícia. Lembrando que ferro, ele é maior absorvido com o consumo de ácido cítrico, como limão, laranja e outras mais, né? Boa pedida é um suco de laranja com acerola e umas folhinhas de rúcula. Maravilha. Suquinho detox, maravilhoso, tá? Couve. A couve em geral, né, tal como a rúcula, toda verdura que tem uma cor escura, elas são fortes e são fontes de ferro e cálcio, tá? Tá? A couve ela pode ser feita em salada, refogada e também em sucos. Um detalhe importante, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, ela tem um problema sério de gastrite, ela tem um excesso de suco gástrico. E o que acontece? Ela toma suco de couve, né, toda manhã. Isso ajuda demais no processo de cicatrização, além também de reduzir o ácido gástrico, ajuda bastante. Então, um poder cicatrizante maravilhoso. Então, recomendo demais, tá? Vamos lá, continuando aqui, a cenoura, né? Quantos de nós lembra do coelhinho, do famoso coelhinho lá, do perna longa, né? Não é à toa que ele era magrinho, né? Cenoura é uma maravilha, né? A maioria de nós já ouviu da mãe ou da avó dizendo que a cenoura faz bem para a pele e, quando não, muitas pessoas dizendo, cenoura faz bem para os olhos, porque ela é rica em vitamina D, tá? Uma sugestão é cortar em pedacinho ou ralar e depois colocar no arroz durante o seu cozimento, para não perder as características químicas orgânicas, tá? Assim também como salinhas de verdura, como a couve e a rúcula, que também podem ser aproveitadas. Você, inclusive, uma dica interessante, tá, gente? Se você, por exemplo, cortar a cenoura, ou algumas pessoas até batem e aproveitam o suco dela, você pode congelar isso daí em cubinho e deixar lá no congelador e depois utilizar, tá? Ele não perde tantas propriedades, não. Imagina que para você que tem um dia a dia corrido, você corta os cubinhos, bate no liquidificador, depois você coloca isso daí, bate o legume, né? A cenoura, a couve, enfim, deixa fazer o suco, deixa bem cortadinho, depois você coloca em cubos, né? Por exemplo, aquela forminha de gelo da geladeira, coloca ali o suco e você vai deixar ele pronto, depois você pode consumir isso. Imagina que você tem que fazer um suco rápido, você pega os cubinhos, coloca no liquidificador ou no triturador, ou até algumas pessoas utilizam aquele negócio do shake, né? Para fazer shake rápido, colocar lá, bate rapidinho, tá o seu suco pronto, sem perder a composição química orgânica, tá? Pepino. Tinha até aquela música antiga, né? Eu não quero mais pepino, nem do grosso, nem do fino.
Se o autor da música soubesse o bem que o pepino faz, ele não fazia isso. O pepino é uma maravilha, ele pode ser consumido em salada, em suco, é um ótimo tônico, ele contém bastante líquido, é rico em fibras, como a gente já falou antes. Fibra é ótimo para o processo de absorção dos alimentos e também da redução do colesterol, ajuda na digestão. E por causa da grande quantidade de água, pode ser considerado um ótimo hidratante, auxiliando até mesmo em caso de diarreia. Ele tem uma particularidade que poucas pessoas sabem, ele é grande fonte de vitamina C. Então, pepino é tudo de bom, gente. Cru ou cozido, uma maravilha. Vamos voltar aqui para o nosso. Terminando aqui a última dica, o último item da nossa lista aqui, abóbora, gente. Abóbora é uma beleza. As abóboras, olha, sejam elas, algumas pessoas chamam de moranga, essa daqui, né? Abóbora, abobrinha, enfim. Todos esses vegetais, gente, é uma maravilha. Eles têm baixíssima caloria, é rico em fibra e é uma ótima opção porque também há uma variedade enorme na forma de preparo. Existem alguns que são, inclusive, abóbora de acordo com a sua espécie, achatada, comprida, etc. Mas todas elas, de forma geral, são ricas em vitamina A, B, C, E e também a K, tá? São ricas em minerais, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, manganês e zinco. Gente, parece que não, mas as abóboras, gente, é um vegetal essencial para a nossa dieta alimentar, para o nosso cardápio diário. Se possível, coma 1, 2 ou 3 vezes na semana. Vai fazer muito bem para o seu organismo. Você vai estar consumindo vitaminas essenciais para o seu organismo e também vai estar preparando o seu estômago, o seu aparelho digestivo com uma quantidade boa de fibras, né, para que você tenha a absorção correta do alimento e, principalmente, reduzir a carga de colesterol no nosso corpo, tá? Bom, última dica que eu tenho aqui para vocês para quem quer saber como emagrecer rápido e diversificar a sua dieta, tem uma dica dos nutricionistas que é o seguinte: deixe o seu prato colorido, verde, vermelho. Então, verde, alface, couve, rúcula; vermelho, tomate; laranjinha, né, cor de laranja, cor de cenoura mesmo, cenoura, que mais? E outros, o pepino mesmo, que ele é verde, branco, né, enfim. Você vai deixar um prato bem colorido, você vai estar com uma composição química orgânica de vitaminas e sais minerais essenciais para o seu organismo. E pode ter certeza que o que um não tem, um tipo de vegetal não tem, o outro vai compor. Dessa forma você vai ter um prato suculento e bastante equilibrado, tá? Um detalhe, tem gente que usa os vegetais para preparar açúcar. A questão é, não abuse do açúcar. Se possível, nem use açúcar, tá, gente? Se possível, nem use açúcar. Se for utilizar açúcar, procure usar açúcar orgânico, tá? É o melhor que tem, tá, para o nosso corpo. E, por fim, beba bastante água. A água é essencial para o nosso organismo. A gente precisa da água para auxiliar no metabolismo, a gente precisa da água para fazer a desintoxicação. Ela não é um vegetal, mas é um santo remédio, não só no caso de emagrecimento, mas também no processo de desintoxicação, auxilia as fibras a atuarem no processo de digestão e elas dão aquela limpeza bacana no seu organismo. Os seus rins vão adorar, o seu fígado, o seu pâncreas vão adorar. Beba bastante água. Acordou? Vai lá para a cozinha, beba um copo d'água frio, beleza, e você vai já despertar o seu organismo, o seu aparelho digestivo para o dia a dia, tá bom? Bom, beba bastante água, essa é a última dica de hoje, tá? O que eu tenho agora para falar para vocês? Espero que você tenha gostado de tudo esse conteúdo. O artigo está lá no meu blog, o link está aqui abaixo desse vídeo. Lá no meu blog eu tenho mais dicas como essa daqui, além de também ter vários links para outros produtos e também para outros artigos muito interessantes na internet, tá bom? Espero que você tenha gostado, comenta, compartilha, assina o canal e a gente vai se falando, tá bom? Valeu, um abraço, aqui é o Ed Santos, um abraço para você. Tchau, tchau.